Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. O tema de hoje será como lidar com a angústia. Boa noite, tudo bem? Se vocês puderem confirmando aí como que está a imagem, o som. Boa noite, obrigada por estar aqui. Vamos conversar um pouco sobre esse tema. Falo para vocês que geralmente eu começo a semana sem saber o tema da live, que eu fico pensando o que eu vou falar na live. Mas aí vão surgindo, né, algumas dúvidas até dos meus pacientes, algumas ideias, e foi assim que surgiu esse tema de hoje. Eu atendi um paciente e ele me perguntou: Débora, mas qual a diferença entre angústia e ansiedade? Aí eu respondendo ele, já boa noite. E já pensando, né? Opa, essa dúvida pode ser de outras pessoas também. Por que não fazer uma live sobre esse tema? E vocês sabem o que é a angústia? Já sentiu angústia? Quem sentiu aí sabe como é ruim, assim como a ansiedade, né? Ambas, quando estão descontroladas, assim como todas as nossas emoções, né? Se não estiverem organizadas, elas causam aí o caos no nosso corpo. Então, ansiedade, já falei em muitas lives aqui sobre esse tema, é um tema ainda bem importante, onde muitas pessoas me procuram por essa questão, mas é importante diferenciar o que é a angústia da ansiedade. Então, eu vou começar explicando para vocês sobre a ansiedade, né? Mesmo para quem nunca assistiu nenhuma live e que tem alguma dúvida, então vou dar uma explicaçãozinha rápida aí da ansiedade. Então, a ansiedade, muitas pessoas, né, ainda sentem, como dizem por aí, é o mal do século, e infelizmente muitos pacientes me procuram por conta de crises de ansiedades, que chegam até crises de pânico, e isso, boa noite, tudo bem? E isso é uma queixa bem comum aqui ainda no consultório. Mas a ansiedade, o que fica fácil de vocês entenderem, né? São detalhes que faz a diferença e que vocês podem associar depois com a angústia, que fica mais fácil para entender. Então, a ansiedade, ela é uma preocupação com algo no futuro. Então, quando você pensa, é preocupação. É algo que ainda não aconteceu, eu não sei se vai acontecer e mesmo assim eu já entro nesse estado de alerta. E aí você entra o quê? Uma ameaça de algo que pode acontecer. E quando você entra nessa ameaça, o seu corpo ele tem essa descarga de adrenalina bem intensa. Então, tem vários sintomas. Cada dia eu falo que eu escuto um sintoma diferente relacionado à ansiedade, mas geralmente você vai falar o quê? O coração acelerado, taquicardia, suor, o paciente às vezes que solta o intestino. Então, tem pacientes que vão arrancando o cabelo. Então, cada um tem uma forma de relatar quando está com ansiedade. Mas o que mais importante para vocês entenderem aqui é isso. Essa ansiedade, ela vai causar o quê? Uma inquietação, uma agitação em você, como se você estivesse ali desesperado, acelerado, me dá dor no peito. Então, fica aí que você pode, às vezes, entender um pouco melhor sobre a angústia e talvez não seja a ansiedade como você acha. E aí, essa inquietação, essa aceleração, e aí a pessoa vive ali com a cabeça pensando, pensamento acelerado, deita a cabeça no travesseiro pensando em mil coisas, planejando já o ano inteiro e coisas que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. Então essa é a ansiedade. E quando nós pensamos aí na angústia, mas o que é essa angústia? Os pacientes geralmente me falam assim: Débora, eu tô sentindo uma angústia, e eles já colocam a mão aqui, é um aperto no peito, é um nó na garganta, isso está me consumindo. Então, o sintoma mais característico da angústia é esse aperto mesmo no peito e esse nó na garganta. Pode ter, tem alguém falando aí pode ser que você sinta outros sintomas também, como coração acelerado, às vezes soltar o intestino, só pode, mas o mais característico da angústia seria isso, esse aperto no peito e esse nó na garganta. E aí, o que fica também fácil para entender a diferença de ansiedade e angústia?
A ansiedade, que eu falei para vocês, é alguma coisa, uma preocupação com o futuro. A angústia é uma coisa que eu vivenciei no passado ou que eu estou passando agora no presente. Então é algo presente na minha vida, algo que realmente eu vivenciei. Então você não fica ali pensando em algo que nem aconteceu. Você passou por alguma coisa e isso ainda te incomoda. E aí fica bem mais fácil de vocês agora enxergar quando vocês passarem por esses sintomas. Mas o que eu tô sentindo? É uma ansiedade, é algo que realmente nem sei, então vamos deixar lá, nem sei se vai acontecer. Ou é alguma coisa que eu vivenciei, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês quais podem ser essas causas da angústia. E aí, o que é o mais importante, né? Você acessar essas... E tem como ter os dois ao mesmo tempo? Olha, não tô duvidando de mais nada, sabia? Ultimamente tem tanta coisa acontecendo, mas pode sim. Pensando assim, porque você pode estar preocupado com alguma coisa, mas no mesmo momento não. Porque no momento você tem que ver o que tá prevalecendo. Então, o mais importante que no final eu vou falar, mas eu vou adiantar aqui um pouquinho pela sua pergunta, você tem que observar como que seu corpo tá te mostrando e o que você tá pensando naquele momento. Ah, eu tô pensando em alguma coisa que ontem não deu certo e aí hoje eu não sei, né, o que eu faço por conta do que aconteceu ontem. Então, isso é uma angústia. Você tá vivendo no presente. Agora, quando você parou, aí você pensou em 5 minutos e depois você já pensou, ai, e se aquele trabalho? Nada a ver. Outra coisa. Nossa, e se eu for mandado embora do meu trabalho? E se eu não tiver mais como resolver isso? É uma coisa que já está acontecendo. Então, assim, se você, o mais importante é você entender e observar o que seu corpo está mostrando, quais são esses sintomas aí que estão mais fortes e parar um pouquinho e respirar para entender. Que aí você vai saber diferenciar agora que fica mais simples, né? Então, o mais importante dessas questões de emocionais é você não caracterizar isso como algo terrível na sua vida, porque nós precisamos entender, né? Voltando lá no filme Divertidamente, para quem não assistiu, vá assistir. Nós entendemos lá, para quem assistiu o filme, que nós temos as emoções, né, na nossa vida. E aí essas emoções, elas precisam o quê? Estar em ordem. Então tem momento que eu vou precisar ficar triste, tem momento então que eu vou precisar ter angústia, porque é normal, tem momentos que eu vou precisar ter ansiedade, porque é ela que vai acelerar para eu conseguir as coisas, para eu ir atrás dos meus objetivos. Por exemplo, um exemplo assim clássico de angústia. Se for um pai que esteja lá na recepção do hospital, esperando a sua esposa dar à luz a um filho. Aquele momento ele está vivenciando aquele problema. E aí, problema assim, né? Aquela angústia de que vai dar certo, não vai? Será que meu filho tá tudo bem? A minha esposa vai ficar bem? E aí ele fica ali vivendo aquela angústia. Aí quando ele recebe a notícia, rapidinho, ele já vai substituir, deu tudo certo, seu filho tá aqui, sua esposa tá bem. E aí ele substitui, aí já fica feliz, alegre, contente. Então é isso, na nossa vida é assim, vão ter altos e baixos. E aí o mais importante é nós sabermos controlar isso e como lidar com isso. Que é exatamente isso que eu vou mostrar depois no final aí, um exercíciozinho também para vocês, que eu sei que vocês amam essas técnicas aí que vão ajudando no dia a dia. E quais são, né, como eu estava falando, da angústia principalmente, quais que podem ser as causas, né, da angústia. Depois vem a ansiedade para saber se o filho vai ser saudável ou não. Olha, isso aí é ansiedade, ó. Você, né, já fica pensando no problema. Vamos pensar que deu tudo certo no meu exemplo. E aí, quais são essas causas, então? Coisas que podem causar angústia. Então, pode ser um problema no relacionamento, um problema de saúde, um problema de mudança. Aquela pessoa que chegou, recebeu ontem a notícia que vai precisar mudar de casa, que vai precisar mudar de área no trabalho. Então, naquele momento que recebe aquela notícia, vem aquele sentimento, será que vai dar certo? E como que vai ser? Então, eu estou sentindo ali, ó, a angústia. Então, a angústia, outra coisa boa que fica bom para vocês entenderem, que a angústia é um problema nosso mesmo. É quando nós estamos olhando para dentro de nós. Aí fica mais fácil vocês entenderem. Então, pensa, tô
eu tô pensando em alguma coisa demais, esse problema é meu, eu realmente vivenciei, foi uma coisa que está me afetando, então eu estou angustiado, tô com aquele aperto, aquele nó na garganta. Agora, é alguma coisa que eu nem sei se vai acontecer, não é meu ainda. Então fica mais fácil de vocês também entenderem com isso. E aí, como eu falei, podem ser mudanças, podem ser as famosas crises existenciais aí que muito se fala. Então tem várias causas que podem desencadear essa questão da angústia. Mas aí como lidar com ela? Como que eu posso observar que meu corpo, que eu estou sentindo isso ou não? Então o principal é nós não ficarmos negligenciando o que nós estamos sentindo. Então pare de jogar para debaixo do tapete algo que você não está querendo olhar para aquilo naquele momento. Porque quando esse potinho vai enchendo e transborda, o efeito é muito pior. Então, se você tá ouvindo aqui essa live, alguma coisa já fez sentido, você amanhã passou por alguma situação e começar a sentir isso, fala, opa, olha o que eu tô sentindo. Pode estar alguma coisa acontecendo aqui. Então, o que eu posso fazer para não sentir isso? E aí você, então, reconhecer e saber que você precisa fazer algo por essa emoção que está predominando aí agora em você. E aí, de novo, eu vou ter que falar para vocês sobre alimentação saudável, sobre a atividade física, que são coisas que influenciam sim o nosso corpo e que podem sim ajudar não só a angústia, mas como ansiedade, depressão, enfim. Então, o básico funciona. Como vai lá ter contato com a natureza, vai pisar na grama. Ah, Débora, mas você já fez uma live só para me ensinar a pisar na grama? Fiz, porque o básico funciona e às vezes vocês não fazem. Então, para quem não assistiu, pode até ver lá no canal do YouTube que tem uma live só sobre isso. Quais são os benefícios? Então, esse tipo de pequenos detalhes, não consegui. Então, procure um profissional. Muitos pacientes me procuram por essas queixas e temos, graças a Deus, resultados maravilhosos em relação à ansiedade, à angústia. Você pode organizar a sua rotina melhor, porque às vezes você fica tão atarefado, aquela rotina cheia, não sabe como resolver. Então assim fica mais fácil também para você diminuir isso. Converse com alguém que você goste, faça uma oração se fizer sentido para você, para acalmar também essa angústia. Então tem várias coisas que nós podemos fazer. E o que eu gosto de fazer muito também é sobre... outra coisa também é definir limites, né? Também já fiz live aqui sobre o poder do dizer, aprender a dizer não. Então coloque limites. Se você chegou no seu limite, não sabe, não tem como resolver, então pronto, fala, daqui eu não consigo mais, preciso de ajuda. Enfim, outra coisa também que eu gosto muito de fazer escrever o que tá aqui dentro. Então, às vezes eu tô angustiada e que, eu preciso resolver isso. Mas como que eu vou resolver? E às vezes quando eu passo pro papel, que eu olho para aquele problema de fora, é como se eu estivesse olhando pra minha vida por outro ângulo. E isso é tão bom. Na hora que eu olho e falo, nossa, mas é só isso que eu tava preocupada? Não, vamos pensar em caminhos, em estratégias. Quais são as opções que eu tenho para resolver esse problema? Essa opção e essa. Então vamos focar na solução, porque ficar imaginando o que pode acontecer, não. O que eu tenho para fazer? É isso e isso? Então pronto, tem que resolver. Vamos parar de procrastinar e vamos para frente, vamos resolver agora, para não ficar angustiado. E aí eu, claro, né, amo os óleos essenciais. Tem vários óleos essenciais que as pessoas falam aí sobre a questão de angústia, ansiedade. Mas eu, Débora, se eu estiver angustiada, o olhinho que resolve, assim, super rápido, que me dá uma calma para eu conseguir desacelerar e respirar para saber o que eu vou fazer, é esse aqui. Não sei se vai dar para ver, o Adaptive. Vou mostrar o nome dele por aqui, porque tem ele também aqui, Adaptive. Ele é o que eu mais gosto, ele tem um cheirinho maravilhoso. Eu amo esse óleo. E aí, o que eu faço? Eu posso colocar no difusor, mas eu pingo na minha mão mesmo e passo aqui na região do peito. E aí parece que dá aquele relaxamento muito bom. E aí tem ele também nessas formas aqui de pastilhas. Não sei se eu já mostrei pra vocês os óleos de pastilhas. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, é uma bolinha. E aí você pode ingerir. Maravilhosa também.
Então essa daqui também faz um efeito. Os dois eu gosto, não tem essa diferença de que qual faz efeito mais rápido no meu corpo. Tem alguns óleos que sim, mas no caso do Adaptive não. Eu gosto das duas formas. E além desse óleo essencial aí que eu gosto muito para essa questão da angústia, tem um exercíciozinho também, né? Porque agora nas lives eu tenho passado alguns exercícios para vocês, algumas técnicas, e vocês sempre gostam muito dessas dicas. Vou passar também para a ansiedade. Mas em relação à angústia, como eu falei para vocês, a angústia é quando você tá vivendo esse problema, né? Seu mesmo. Então, geralmente, você vai ficar mais paralisado, você vai ficar mais no seu mundo. A tendência é que seu corpo deixe você mais quieto, para você estar ali, né, remoendo, sem saber o que fazer. E aí você fica meio sem energia. É como se ele drenasse mesmo a nossa energia. Então, para nós lutarmos contra isso, o que nós precisamos fazer? Colocar o corpo em movimento. Então, se você está sentindo angústia, o que é bom você fazer? Vai falar com alguém, vai dar uma volta, vai mudar o foco. Mas entendam bem, não é para mudar o foco para não resolver o problema. Resolve o problema se você conseguir, senão vai dar uma volta para poder esfriar um pouco a cabeça, mas depois volte para resolver, porque senão vai acumulando. Tem muitas pessoas também, esqueci de falar para vocês essa questão de sintomas, muitas pessoas que sentem angústia com muita frequência, elas acabam descontando em compulsão alimentar, acabam descontando em vícios, né? Então é como se o álcool eu relaxo. Não é que você relaxa, é um falso relaxamento, porque ele vai fazer o quê? Aquela sensação de bem-estar, só que seu problema tá ali, e na hora que ele for embora, esse problema surge, às vezes pior ainda. Então, você dar uma volta, movimentar, conversar com alguém, fazer alguma outra coisa para distrair um pouco, mas quando você acalmar, volte para poder, vai fazer uma coisa para relaxar, volte para resolver esse problema. Então essa questão de movimentar, sair dessa situação de você querer ficar quieto, que é isso que a angústia vai te causar, é você... Então você fica quietinho. Agora, quando você está ansioso, o que você pode fazer? A ansiedade é diferente nesse ponto de exercício, né, que eu estou mostrando aqui para vocês agora. A ansiedade, você vai precisar se localizar agora no presente. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui na live e estivesse tendo uma crise de ansiedade, a primeira coisa que eu ia fazer é, né, desligar, se for uma crise forte. Aí eu vou fazer o quê? Eu estou no consultório, eu estou segura, tá tudo bem. Aí você pode começar a tocar nos objetos. Isso aqui é uma mesa, tá tudo bem. Ela tá no mesmo lugar. E aí você vai começando a trazer o seu corpo pro presente. Tem um barulho ali de carro passando, tem uma música ali, tem uma criança. E aí você começa a se localizar. Porque aí você traz o seu pensamento pro agora. Porque a ansiedade, se você tá lá, né, não sabe nem o que vai acontecer, aí você traz pro agora. E aí você acalma. E a angústia vai movimentar, vai fazer as coisas. Porque aí o seu corpo entende o que tá acontecendo. E eu falo pra vocês, às vezes as pessoas ficam escutando, mas é só isso? Você não sabe como é que é a minha crise. Você não sabe como é que eu fico quando eu tô angustiado. Gente, é só isso. O básico funciona assim, com certeza. Então, não deixem de fazer, não. Façam esses exercíciozinhos. Aí no feed tem tantas técnicas que eu já mostrei para vocês. E cada vez eu quero trazer mais técnicas de autoaplicação mesmo, para que vocês não fiquem dependentes, assim, de sempre estar fazendo algum atendimento. Tem coisas que vocês podem fazer em casa. Mas claro, né, com consciência, desde que você sabe o que está fazendo, desde que você tem consciência de que tá tudo bem, na hora que precisar, arrochar, procure atendimento. Então tem muitos pacientes que chegam aqui quando tem muitas crises de angústia, que eles já passaram por cardiologistas, já passaram por não sei quantos médicos. Fala, Débora, meu coração parece que eu tô tendo um infarto, de tanto que aperta aqui, tanto que um nó, eu já procurei, né, tantos médicos para entender esses sintomas, e é só angústia. E aí na hora que começa a mexer e que trata essa questão, pronto, o paciente já não tem mais resultado nenhum. Já não precisa mais ficar preocupado achando que vai ter algo mais sério. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro essa diferença de ansiedade e angústia. Como eu falei, já falei muito sobre ansiedade aqui, e aí resolvi trazer para vocês através de uma dúvida do meu paciente, para que ficasse mais simples para vocês entenderem e identificarem. E aí, quando identificar,
faça o exercíciozinho que eu mostrei, pode fazer essas técnicas que tem aí, que também vão relaxar a sua mente, não precisa preocupar, essa é para ansiedade, essa é para angústia, não. As técnicas que tem aí, elas vão te causar relaxamento, então vai ajudar. Que bom que ficou claro, obrigada. Então fiquem com Deus, até quarta-feira que vem, e se vocês tiverem dúvida, pode mandar sugestão de live, que eu sempre olho tudo. Às vezes eu coloco caixinha de pergunta, não é sempre que eu posto por conta da correria, mas eu sempre respondo todos vocês no particular. Nunca deixo sem resposta. Então podem mandando dúvidas aí e eu quero dicas também, tá bom? Que bom que vocês gostaram aí das dicas. Fiquem com Deus, um beijão, até quarta-feira que vem.